Quais os ataques usados contra a intercessão dos santos? Uma das grandes malícias, né, para dizer que não existe a intercessão dos santos, é citar Timóteo 2,5, né, onde diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas aí se refere a mediar a salvação. A tática é usar um versículo sem ler o próximo. Eles usam um versículo sem ler o próximo. No próximo diz, né, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, é o único mediador entre Deus e os homens, que se deu em resgate por todos. Está se referindo a mediar a salvação. Não tem nada a ver com mediar a oração. Interceder em oração, existem milhares de intercessores, tanto no céu como na terra. Lá em Jó 33, 23 diz, né? Se perto dele encontrar um anjo, um intercessor entre 1000. Né? Então, mediador da aliança foi Jesus Cristo, lógico. Como Moisés é chamado também de mediador da antiga aliança. São Paulo diz lá em Gálatas 3, 19 e 20, né? Que Moisés e os anjos mediaram a antiga aliança. Então, eles fazem essa confusão, né, na cabeça da gente. Que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Mediador da salvação. Porque no outro versículo diz que se deu em resgate por todos. Mas interceder em oração, todos que estão no céu podem interceder, lógico. Como ele falou da comunhão dos santos, né? O Sanctorum Communionem. A igreja católica, a única fundada por Jesus Cristo, e a única que vem da era primitiva, ela está em comunhão no céu e na terra. Lá em Hebreus 12, do 23 e 24, tem assim, a Assembleia Universal, né? Inclusive na Bíblia Almeida protestante, especificamente está a Assembleia Universal. Universal do termo grego católicos, né? Que está em comunhão com as almas dos justos que chegaram à perfeição. Né? Em qualquer Bíblia está bem claro que diz, vós vos aproximastes da Jerusalém Celeste e das almas dos justos que chegaram à perfeição. E lá em São Tiago diz que a oração do justo tem eficácia. Né? Então a gente vê várias passagens sobre a intercessão dos santos. Deus sempre esteve atento ao que os santos dizem. Desde o começo Deus está atento aos clamores dos mártires. Né? Deus diz a Caim, lá em Gênesis 4:10, escuta o sangue do seu irmão clamar por mim. Ó, Deus atento ao pedido dos mártires, aos clamores dos mártires. Lá em Apocalipse 6, do 9 ao 11, e tem uns que dizem ainda que os santos estão inconscientes, né? Isso é um absurdo. Essa passagem de Apocalipse 6, do 9 ao 11, fica bem claro que os mortos, as almas dos justos estão clamando. Assim, ó, quando João abre o 5º selo, né? Vi sobre o altar as almas dos que foram imolados pela palavra de Deus. E eles clamavam em alta voz. Até quando, ó justo e verdadeiro, tardará em fazer justiça contra os habitantes da terra? Interessante é que Deus está tão atento ao clamor dos santos do céu, que lá em Apocalipse 19 mostra que Deus atendeu ao pedido dos mártires. Né? E várias outras passagens. O próprio Jó, o livro de Jó, é um livro fantástico sobre intercessão. Eliafaz foi criticar Jó, porque ele cria na intercessão dos santos. E ironizou Jó. Lá em Jó 5, versículo 1, Eliafaz diz assim, ó, clama, a qual dos santos te dirigirás? E Jó continuou por sua crença em intercessão dos santos. Né? Lá em Jó 16, 19 e 20, né? Tem uma testemunha no céu, ele interpretará minhas queixas diante de Deus. Outra passagem, Jó 33, 23 diz, se perto dele encontrar um anjo, um intercessor entre 1000. Então, Eliafaz fez essa crítica e Jó continuou com sua fé. Lá no final do livro, em Jó 42, versículo 7, Deus censura Eliafaz e elogia seu servo Jó. Então, os santos estão em comunhão com nós. Né? Os santos estão em plena comunhão com a igreja militante da terra. Então, vocês que estão nos assistindo, é muito belo acreditar, crer na comunhão dos santos. Existe uma diferença entre invocar e entre evocar. Por exemplo, invocar um santo, como fazem os católicos, ou invocar um espírito, como fazem os irmãos espíritas. Invocar significa pedir ajuda. Evocar significa
clamar pela alma, pelo corpo daquela entidade ou daquele ser. Pela presença. Pela presença daquele, normalmente um ente querido que faleceu. E engraçado que no português, muitas vezes essas palavras se misturam e as pessoas substituem uma pela outra, fazendo mau uso delas. Então, Paulo, quais as acusações contra a igreja que é feita contra a invocação dos santos? É outra confusão grande que eles fazem, porque a única tática, a única forma de conseguir atacar a igreja, né, porque a igreja é o sustentáculo da verdade, não é? 1 Timóteo 3,15. A única igreja que Jesus fundou era o sustentáculo da verdade. Né? Então a única forma é causando confusão. Né? Invocar os mortos para fazer presságios, um parente, ou a própria igreja condena. Catecismo 2116. A própria igreja condena isso. Invocar os santos pedindo intercessão é uma coisa totalmente diferente. Isso vem do povo judeu. O povo judeu tinha o costume de invocar os tzadiks, que eram os santos judaicos, né? Pedindo intercessão. Mas eram contra a feitiçaria com mortos, que era o Havodá Azará. Né? Do mesmo jeito da igreja, que a igreja é a plenitude de Israel. Né? Do mesmo jeito que a antiga aliança foi para o povo de Israel, a nova aliança ela foi confiada à igreja romana. Né? Então, primeiro, como é totalmente diferente. Primeiro que os santos não estão mortos, estão ressurretos em espírito. Né? A ressurreição da carne será só no último dia. Está lá em João 5, do 28 ao 29. No último dia, a ressurreição da carne, mas em espírito o santo está ressurreto. Né? Os santos do céu, eles não estão mortos. Jesus disse, aquele que crê em mim jamais morrerá. E a gente vê várias passagens invocando os santos. Apocalipse 18, 17, aparecem os navegantes, né? Quando vê a condenação do mundo, né? Os navegantes que aparecem em Apocalipse 18, 17. Lá no versículo 20, Apocalipse 18, 20, eles invocam os santos do céu especificamente. Diz, alegrai-vos, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, pois Deus julgou a vossa causa. Eles invocam especificamente os santos do céu. Né? Alegrai-vos, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, pois Deus julgou a sua causa contra ela. No Apocalipse 12, 12, se invoca todos os habitantes do céu. Alegrai-vos ao céu e todos que nele habitais. Por quê? Porque estão em comunhão. Efésios 4,4 diz que a igreja é um só corpo. A igreja sendo um só corpo, só tem um cabeça, Jesus Cristo. Não pode ter vários corpos. Né? A igreja católica é um só corpo. Sendo um só corpo, é um só espírito. Então está em comunhão. O povo militante da terra com os santos do céu. Do mesmo jeito que eu posso rezar por César, César pode rezar por mim. O santo que já está lá, remido do lado de Cristo, pode rezar. Pode interceder por você. Em Apocalipse 5, versículo 8, tanto em Apocalipse 5, versículo 8, como em 8, versículo 3, a gente vê os anjos, os anciãos da glória, deixando as orações diante do Cordeiro. Nós vemos também os anjos, né, deixando as orações com incensos. Né? Então, tem várias passagens sobre a intercessão dos santos na Bíblia. É uma coisa que é praticamente irrefutável, porque desde o Gênesis, Deus escutou o clamor de Abel, até o Apocalipse, que é o último livro, mostra Deus escutando os clamores dos mártires. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Então vamos dar um breve intervalo. Então, Paulo, explique biblicamente por que Deus, vamos dizer, atende preferencialmente aqueles que estão no céu, ao invés daqueles que estão na terra. Deus, logicamente, que ele nos ouve também, mas é mais provável ele ouvir uma intercessão de quem está em santificação total. Né? Jesus disse, sedes perfeitos. Só chega no céu quem já atingiu o estado de perfeição. Né? Então está muito próximo de Deus. Né? Lá em Jeremias, Deus estava muito chateado com as abominações de Jerusalém, de Israel. Né? E ele, lá em Jeremias 14, 11, 12, né? Ele diz, não adianta mais interceder por esse povo, que eu não vou ter misericórdia deles. Aí em Jeremias 15, 1 ele diz, nem se Samuel e Moisés prostrarem diante de mim. Ou seja, ele mostrou que há uma prioridade maior aos que estão no céu. Né? Então,
Deus sempre, outra prova, como eu falei agora, né, em Apocalipse 6, 9 a 11, os clamores dos mártires, e Deus atende em Apocalipse 19. Deus pode nos ouvir também, né? Mas há uma passagem que é muito forte, né? João 9,31, diz que Jesus diz, né? Deus não ouve pecadores, ouve só aqueles que lhe prestam culto e fazem a sua vontade. Ou seja, todos nós somos pecadores, né? Mas até que ponto nós estamos fazendo a vontade de Deus e prestando um culto agradável a Deus a ponto que Ele nos ouça? Tanto que os grandes santos, quando estavam aqui na Terra, pediam a intercessão dos que já estavam no céu. Uma grande prova de humildade, né? Eles mesmo sendo imitadores de Cristo aqui na Terra, mas eles confiavam na intercessão de quem estava no céu. Então vocês que estão nos assistindo, a intercessão dos santos, a intercessão daqueles que estão mais próximos de Deus, tem uma eficácia maior do que daqueles que estão aqui na Terra. Não quer dizer que nós não possamos clamar, mas pela comunhão dos santos, clamando junto com eles, que são justos e não são pecadores, nossas orações serão melhor ouvidas. Um outro ponto importante é que essa comunhão entre céu e terra nos aproxima de Cristo. A ascese que estes homens tiveram, a ascese que esses santos tiveram, fazem com que a igreja os acolha como modelo. Os acolham como modelos de pessoa a serem seguidos. Então o santo não é só o poder de intercessão, mas também o poder de exemplaridade, que foi a vida de cada um daqueles que viveram nessa terra seguindo a Jesus Cristo. E eu fico pensando, né, César, como é interessante, tem aquela passagem bíblica, o que é que vai nos separar do amor de Deus? A tribulação, não é? A morte jamais separaria. Ele mesmo morto continua batizado, ele mesmo morto continua na unidade. A morte nunca separaria um fiel a Deus. O clamor de um fiel a Deus, a morte jamais separaria. Então, Paulo, a Igreja Católica, ela canoniza muitas pessoas. Muitos não são canonizados, mas muitos são canonizados e reconhecidos como modelo. Então, só a Igreja Católica que tem autoridade para canonizar os santos? Claro, você falou agora há pouco os santos como exemplo a ser imitado, né? O autor de Hebreus, lá em Hebreus 6, 12, ele diz assim: sejais imitadores daqueles que pela fé e perseverança alcançaram a promessa. Olha que coisa interessante. O autor de Hebreus, ao escrever aquela epístola, ele nos manda imitar aqueles que alcançaram a promessa. Mas como é que a gente vai saber quem foi que alcançou a promessa? Se ele não diz nomes ali. E aquilo já faz 2000 anos. Quase 2000 anos que foi escrito a Epístola aos Hebreus. Ele manda a gente imitar aqueles que alcançaram as promessas. Como é que a gente vai saber quem alcançou as promessas? Através da igreja, a própria Bíblia diz. Toda a sabedoria de Deus, lá em Efésios 3, do 10 ao 15, você dá uma olhada. Toda sabedoria, toda multiforme sabedoria de Deus será revelada através da igreja. Então a igreja tem poder de canonizar e de excomungar também. Quem deu esse poder foi Cristo, que deu as chaves do céu na mão de Pedro. Jesus canonizou o ladrão da cruz. Então Pedro, recebendo as chaves do céu, como diz em Mateus 16, 19, tem poder de ligar e desligar. Um poder referente ao papado, que é o líder máximo da igreja aqui na terra, né? E você vê que Pedro excomungou o mago Simão. O mago Simão havia crido e sido batizado, lá em Atos 8, 44. E Pedro disse: você não tem mais parte nesse ministério, acabou, está excomungado. Do mesmo jeito a canonização. O autor de Hebreus manda a gente imitar aqueles que herdaram as promessas. Não diz não, a gente vai adivinhar? Não. É através da igreja que sabemos. O próprio Cristo, né? Lá, quando a mulher que o banha de perfume, ele diz lá em Mateus 26, 13, né? Aonde esse evangelho for pregado, isso vai ser lembrado para seu louvor. Né? A honraria aos santos, né? Desde da era primitiva, a gente vê como é clara a honraria. Então, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Está lá em Mateus 4:10.
Então adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestar culto. Então, Paulo, quais os argumentos a mais ainda que provam que a gente pode invocar os santos? O culto de latreia só a Deus, né? Culto de latreia, né? Mas a veneração, ela pode ser uma honraria também. A palavra venerar, ela é muito ampla. Honrar significa venerar. Jesus disse honrar pai e mãe. Lá no Salmo 14, segundo a Bíblia Ave Maria, que o Velho Testamento é de acordo com a Septuaginta, né? Outras Bíblias são hebraicas, tá? O Salmo 15, né? No Salmo 14, do versículo 1 ao 4, ele mostra o modelo de quem habitará no tabernáculo celeste. Diz, quem será capaz de habitar no tabernáculo, né? Então ele mostra algumas das características daqueles que vão para a glória. Salmo 14, lembra disso, pessoal? E diz assim, são aqueles que honram aqueles que me servem. Então a gente tem que honrar os santos, porque eles são imitadores de Cristo. Blasfemar contra o santo, contra um testemunho de um santo, isso é um pecado contra o Espírito Santo. É um pecado imperdoável. Uma das grandes táticas, né? Uma das grandes táticas é eles atacar, dos perseguidores da igreja, é atacar os santos. Inclusive é uma atitude diabólica, né? Chamar Maria de entidade, dizer que Nossa Senhora é uma entidade. Isso é uma coisa diabólica. Lá em Apocalipse 3:6 diz que a besta, Apocalipse 13:6 diz que a besta, ela difamará os que habitam no céu. Como é que a besta vai difamar os que habitam no céu? Através dos seres aqui da terra, dos perseguidores da igreja, né? Segundo Pedro, capítulo 2, todo o capítulo 2 de 2 Pedro mostra as características dos falsos mestres. Uma delas é rejeitar a autoridade eclesiástica da terra. E a outra característica dos falsos mestres é difamar os seres que habitam no céu. Olá, meus queridos seguidores aí, né, no YouTube, no Instagram, galera que segue aí o meu trabalho de evangelização. Eu vou apresentar aqui para vocês o e-book que eu escrevi, o Verdade Inabalável, né, que é Respondendo aos Ataques Protestantes. Eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo que tem no volume 1, olha só o conteúdo. Você pode pausar a tela aí, né, pausar o vídeo e dar uma olhada no que tem nesse e-book aqui, o volume 1, certo? Ó, pronto, agora focou. Certo? Você pode parar e dar uma olhadinha, tá bom? Ó, esse é o volume 1, certo? Vou pegar aqui o 2. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o conteúdo do volume 2. Olha só. Você pode parar o vídeo e dar uma olhadinha, certo? A gente tá com um combo, gente, de R$30. Esses 2 e-books. Tem mais um de 50 perguntas com 50 respostas que dei. Lembrando que isso tudo é enviado apenas por internet, não é o livro físico. Você imprime e você lê depois que você imprimir. Mas você pode ler também no celular, se você preferir, certo? Então nós temos aqui, ó. Esse aqui é o volume 2, certo? E ainda tem o terceiro que eu escrevi, que é 50 perguntas que me fizeram, eu dando 50 respostas. E acompanha várias aulas de cursos que eu tenho. Já tem um curso de apologética, defendendo a fé. E tem outro curso que a gente iniciou já está na segunda fase. Então você vai levar os 3 e-books e mais esses 2 cursos em vídeo para você que quer estudar a fé católica, tá bom? Então entre em contato com o número que está aparecendo aí na tela do seu celular, certo? E fala para mim: Daniel, eu quero comprar o combo. Faça esse estudo para defender a fé católica e também você ajuda a nossa missão. R$30 tudo, os 3 e-books e os 2 cursos, tá bom? Obrigado a todos, compartilha. Eu peço a vocês, uma das formas de ajudar a nossa missão é você compartilhar, tá bom? Que aí você ajuda a divulgar mais, entendeu? E aí você ajuda a minha missão, tá bom? Então envia para todos os grupos católicos que você conhece
É até uma caridade, porque essas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E muita gente está sendo enganada aí pelas seitas, porque não faz esse estudo. Tá bom? Estudos como esses, né? Porque tem muitos aí, graças a Deus. Então, entre em contato. R$ 30 apenas, você ainda ajuda a nossa missão. Obrigado, um abraço, até já.